Estamos no ar através da TV CBH, a TV comunitária de Belo Horizonte, pelo programa Palavra Ética e também via internet para refletir com você hoje sobre a luta pela terra no livro de Josué. E nós? Como é que estamos travando a luta pela terra? Hoje o capitalismo mantém toda a gente esmagada. Como outrora a cidade fazia com a roça explorada. É preciso inverter para sempre esse caos desumano, elevar humilhados e então derrotar o tirano. Em setembro de 2022, deste ano, o mês da Bíblia terá como tema o livro de Josué com o lema: Seja firme e corajoso, porque Javé, teu Deus, estará contigo onde quer que vás, na luta pela terra e pelos territórios. Expropriados e forçados a se tornarem migrantes, errantes por várias regiões, os povos da Bíblia tiveram que lutar muito pela terra, porque ela estava sequestrada nas mãos dos faraós no Egito, dos reis das cidades-estados e de pretensos senhores da terra, que delas se apropriavam, expropriando os camponeses em Canaã. Assim, desrespeitavam o preceito bíblico de terra de Deus, terra de irmãos. Se lermos de forma literal e fundamentalista o livro de Josué, podemos tirar conclusões que justifiquem guerra santa e violência em nome de Deus. O livro de Josué, porém, pode ser comparado a uma corda composta de vários fios diferentes, de épocas diferentes, ou a uma casa construída com tijolos de vários formatos de épocas diferentes. À primeira vista, há uma exaltação de Josué como grande líder e sucessor de Moisés. Isso provavelmente foi escrito para cacifar e legitimar as reformas que o rei Josias, outra versão do nome Josué, estava tentando implementar de 640 a 609 antes da era cristã. Essa época foi de um vazio político dos impérios. O Império Assírio destroçado e o Império Babilônico ainda não erguido a ponto de poder controlar Canaã, Palestina. Moisés não foi o único líder libertador dos povos escravizados sob as garras do imperialismo dos faraós. O movimento de libertação iniciara-se com as mulheres parteiras, que se haviam rebelado fazendo greve geral e desobediência civil e religiosa diante de um decreto-lei do faraó, que mandava matar os meninos no momento do parto, visando o controle de natalidade. Míriam foi outra grande libertadora dos povos escravizados no Egito. Assim também, na história real, a luta pela terra não teve uma liderança monopolizada por Josué. Inúmeros grupos escravizados e considerados subalternos pelo poderio das cidades-estados foram protagonistas nas lutas empreendidas. Precisamos ler não apenas nas linhas, mas nas entrelinhas e por trás das palavras do livro de Josué, para compreendermos as lutas de fato ocorridas, como diversas e processuais. O livro de Josué abre a segunda parte da Bíblia hebraica, os profetas, Nebiim, em hebraico, chamados anteriores,
São eles: Josué, Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. O livro de Josué não é história e nem crônica jornalística, mas teologia narrativa da conquista e da partilha da terra pelos povos escravizados que se uniram e se organizaram na luta pela terra, em uma aliança com Javé, o Deus solidário e libertador, que ouve o clamor dos povos escravizados e desce para aliar-se às lutas libertárias. O povo caminha e luta pela terra prometida. O nome Josué, em hebraico, significa Javé salva, liberta, socorre. Mais que ser uma pessoa, Josué representa um projeto. Javé liberta, tomando a terra dos opressores e dando-a aos sem terra, que se unem, se organizam e lutam com fé, coragem e sem desanimar. Assim, a terra é dom e conquista. Nos primeiros 12 capítulos do livro de Josué, temos em narrativa teológica a luta pela conquista da terra prometida por Javé, o Deus do Êxodo. O livro de Josué, dos capítulos 1 a 12, busca mostrar que o Deus de Javé é mais poderoso que todas as divindades do Império Assírio. Na segunda parte de Josué, nos capítulos de 13 a 24, temos a partilha e a distribuição da terra conquistada. À primeira vista, a conquista da terra se deu de forma rápida, ininterrupta, global, total, como se tivesse acontecido em uma guerra relâmpago, e a sua partilha também. Essa ideia de conquista rápida e global reforçava as intenções expansionistas do rei Josias, que reinou de 640 a 609 antes da era cristã, época da primeira versão do livro de Josué. Importa recordar que o governo do rei Josias se dá em um momento histórico de certo vácuo de poder imperialista. O Império Assírio estava destroçado e o Império Babilônico ainda não estava mostrando suas garras expansionistas. Observando as entrelinhas do texto do livro de Josué e também do livro de Juízes, percebemos que certamente a conquista da terra de Canaã, Palestina, se deu de forma parcial em um processo complexo, longo, com vitórias e derrotas. A partilha da terra também. No livro de Juízes, líderes do povo, tidos como heróis, são convocados por Javé para libertar territórios das garras de povos idólatras e opressores. Sansão, o último líder deles, foi convocado para libertar o território do domínio dos filisteus, e isso durou muito tempo, até o reinado de Davi. Segundo o livro de Juízes, diferentemente do livro de Josué, a conquista da terra se deu de forma descentralizada por meio da luta empreendida pelas tribos de forma autônoma, sem coordenação de Josué. No livro de Juízes, capítulo 1, versículos 21 e de 27 a 36, temos uma lista de cidades e de territórios ainda não conquistados, todos da planície, exceto Jerusalém, que será conquistada apenas no início da monarquia. As cidades da planície de Jezrael só foram conquistadas na época do reinado do rei Salomão, de 1970 a 1930, antes da era cristã. No livro de Josué, há também contradições internas. Por exemplo, em Josué capítulo 13, versículo 1, lamenta: ainda ficou muitíssima terra por conquistar. E em Josué capítulo 13, versículos de 1 a 13, encontra-se a lista dos territórios não conquistados.
territórios dos filisteus, territórios de Acaron, grilado pelos cananeus. É bom lembrar que a fixação de limites territoriais interessava principalmente ao Estado para implementar cobrança de tributos, para a regimentação de soldados para as guerras e para convocar trabalhadores para a corveia. Para as comunidades tribais, limites de territórios pouco importavam, pois predominava a noção comunal da terra. Há outras contradições internas no livro de Josué. Em Josué, capítulo 18, versículo 10, quem reparte a terra em Silo é Josué sozinho, para 7 tribos. Contraditoriamente, em Josué capítulo 14, versículo 5 e 19, versículo 49, o povo todo participa na partilha da terra. Isto indica formas diferentes de reler a história, com intenções diferentes. A Assembleia de Josué, capítulo 8, versículos de 32 a 35, além dos homens, inclui mulheres, crianças e estrangeiros. No entanto, na Assembleia de Josué, capítulo 23, estrangeiros são excluídos. Estas diferenças indicam releituras da história com finalidades diferentes. O livro de Josué reafirma o que está em Êxodo, Números e Deuteronômio. A terra deve ser repartida como herança. E enfatiza: reparta a terra para ser herança. Exclui-se terminantemente a ideia da terra como mercadoria, passível de venda ou compra. A luta pela terra é legítima apenas para usufruto, para passar de pai e mãe para filhos, netos, bisnetos, jamais por interesse de mercado. No próximo encontro, seguiremos a reflexão sobre o livro de Josué, que narra a luta pela terra. É isso aí, que a luz e a força divina nos inspirem sempre na luta por direitos e por tudo que é justo. Um abraço terno de Frei Gilvander Moreira e até o próximo Palavra Ética. Conquistar sua terra é o sonho dos pobres sem chão. Josué é o livro da Bíblia que aborda a questão. Mas por trás das palavras olhar é o caminho mais perto, e o lado avesso buscar é o mais certo, é o lado que leva à libertação. Mas por trás das palavras olhar é o caminho mais perto.